Olá, gente. Bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Peço a todos que não são inscritos que se inscrevam em nosso canal. Deixe o seu like, deixa o seu comentário aí também, sua opinião aí sobre o vídeo e também que compartilhe os nossos vídeos nos grupos que vocês fazem parte aí para que o nosso canal venha ter uma relevância aí, né? E também porque talvez muitas pessoas estejam precisando desse conteúdo e aí você pode ajudar tanto a mim quanto a essas pessoas, tá certo? Nós vamos falar hoje de um assunto aqui, ó, que é um assunto que hoje em dia está bem na moda, né? Um assunto que até alguns anos atrás você não via muita gente trabalhando esse tema, que é sobre crítica textual. Mas ultimamente você vê canais, por exemplo, como o do Iago Martins, só para citar um aqui, né, mais conhecido. Iago Martins, ele está trabalhando já com um assunto, fazendo cursos e tal. E, como eu falei, era um tema que até alguns anos atrás não era tão abordado, né? E hoje está bem em evidência, tá? E a gente já trabalha esse assunto aqui já há mais de 3 anos aí, tá bom? Então, crítica textual do Novo Testamento. Esse slide ele está baseado no livro do Dr. Wilson Paroski, um livro aqui vendido pela SBB, né? Origem e transmissão do texto do Novo Testamento. E é um livro muito bom, apesar dele ser eclético, né? Dele aderir à linha eclética. Eu sou majoritário, mas a gente concorda em muitos pontos que nós vamos ver aqui nesse slide, tá bom? Então, como eu falei, uma pequena introdução, tá? A gente não vai chegar a aprofundar no tema, mas vamos trabalhar esse assunto aqui. É claro, mais na frente nós vamos colocando aqui outros assuntos. Primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui é as escrituras do Novo Testamento chegaram até nós por mãos humanas. Por que eu coloquei esse tópico? Porque existem muitas pessoas que acham, que pensam que a Bíblia ela é um livro. Claro, por ela ser um livro inspirado por Deus, ter sido um livro inspirado por Deus, as pessoas pensam que esse livro ele desceu do céu já feito. Deus pegou o livro, entregou aqui e está aí a Bíblia. Não foi assim. Deus ele transmitiu, Deus ele falou, Deus ele soprou as palavras dele para homens pecadores. Então, tanto os autógrafos ali, que são os primeiros escritores, quanto os copistas que vieram depois, que fizeram várias cópias, todos eles estavam suscetíveis a falhas. Os autógrafos, você vai ver muita ali influência da cultura da pessoa, da época em que ele produz o livro dele, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Até porque você vai ver ali um distanciamento muito grande, né, de anos. Por exemplo, você tem milênios, séculos de uma escrita para outra. Então, é claro que uma hora ou outra a cultura, até a língua mesmo falada ali, ela vai mudar. E também a forma de escrita vai ser influenciada pela cultura ao qual aquele escritor está inserido. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. E quando nós falamos dos copistas, das cópias e várias cópias, aí aqui você vai ver mesmo a parte humana, né? Nessa questão de transmissão, porque essa história das variantes textuais é a maior prova de que o homem é falho. Tá? Então a gente tem aí milhares de variantes hoje no texto do Novo Testamento por causa disso. Mas vamos lá, continuando aqui. Ó. O processo de investigação do Novo Testamento é chamado de crítica textual. Crítica vem do grego krisis, que quer dizer julgamento, ou análise equilibrada. E textual porque diz respeito ao texto. Bom, por que eu coloquei esse ponto aqui? Porque tem muitas pessoas quando veem esse termo crítica, eles já levam para o lado pejorativo, né? Já entendem que
o pessoal estão aí criticando a Bíblia, não sei o quê. E não tem nada a ver com isso. A crítica aqui, no caso, ela tem a ver, como diz aqui, ó, com o julgamento, mas uma análise equilibrada. Por quê? Porque, como eu falei, você ali no Novo Testamento você vai ter quase 1000 manuscritos gregos do Novo Testamento. Então, é preciso haver uma separação dos melhores e os piores manuscritos. Então, isso é uma forma de julgamento, é uma forma de análise. Então, você tem que ver ali, você tem que escolher ali quais são os melhores para dali, desses manuscritos, você montar o texto do Novo Testamento. Que, inclusive, eu vou pegar aqui, ó, só como exemplo, eu vou pegar dois. Por exemplo, nós temos aqui o texto eclético, tá? Que eles aqui escolheram para poder montar esse Novo Testamento aqui, os manuscritos mais antigos, que são os egípcios, né? Na sua grande maioria. Já o Dr. Wilbur Pickering, ele pegou apenas uma família bizantina, que foi a família F35, para poder montar o texto do Novo Testamento dele. Então aqui você tem um texto que é bizantino e aqui você tem um texto que é egípcio. Então são duas formas de montar, né? Ou seja, são duas formas de julgar, de analisar de forma equilibrada, no caso, alguns documentos antigos, que são os papiros, os códices, etc. Então, é por isso que é chamado de crítica textual, tá? Só para deixar isso aqui bem claro. O outro ponto aqui, ó. Nenhum manuscrito autógrafo, ou seja, um original, chegou até nós devido ao processo de manuseio. Por quê? Porque os originais, assim como as primeiras cópias também, né, eram os melhores manuscritos. E sendo os melhores, eles eram muito usados. E sendo muito usados, com o tempo, é claro, eles vão se desgastar até se acabar, literalmente. Isso fora a perseguição também que os cristãos estavam ali sofrendo com o Império Romano, aonde muitos manuscritos foram queimados, principalmente ali no primeiro e segundo século. Muitos manuscritos bons. Então, por isso que esse processo de cópia ele era necessário. Então, nesse processo de cópia aí, assim, foi onde Deus ele preservou o texto dele. Mesmo com as variantes, com esse debate das variantes e tal, mas hoje o texto pode ser montado, tá bom? Então, por causa do manuseio, né, é claro, uma hora ou outra os papiros vão se desgastando e vão se acabando. Os recursos de produção literária na antiguidade eram muito precários. Exatamente, como eu falei aqui, o papiro, que era um tipo de papel que era feito ali na antiguidade, né, até o período ali também apostólico e tal, era um material caro, não era barato, era caro, mas ao mesmo tempo ele era muito frágil ao tempo, tá? Ainda mais se ele fosse muito usado, muito lido. Então, é claro que uma hora ou outra a tinta iria sair, entendeu? Havia alguns tipos de tinta lá naquela época. Pra vocês terem uma ideia, você encontra hoje nas cavernas antigas aí, você vai ver aqueles desenhos ali rupestres e as tintas que eram usadas ali, no caso por aqueles homens, você tem tinta com uma mistura de saliva com sangue e uma goma lá, alguma coisa que eles usavam, que virava tipo uma cola para que a tinta pudesse ficar por mais tempo ali nas paredes, né? Era um tipo de tinta usada ali bem nos tempos bem primórdios. E depois foi se usando uma outra tinta ali, já com uma espécie de carvão também. Enfim, era muito precário ali esse tipo de escrita, né? Como que se fazia um papiro, um códice, um manuscrito e tal. Era bem complicado. E a coisa só foi ficar boa realmente só ali no século XVI, com a invenção da imprensa, né? O texto não permaneceu estável como gostaríamos, pois muitos copistas não eram especialistas na prática da escrita. É uma coisa que a gente também tem que levar em consideração isso aqui. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver ali escribas que são ensinados para tanto ler o texto, né, como para copiar também o texto ali, o texto hebraico e tal.
Então ali você vê uma pegada mais profissional ali daqueles escribas. No Novo Testamento a coisa muda um pouco. Você vai ter pessoas que são bons escritores, você vê isso como? Olhando os papiros, entendeu? Os códices, você vai ver que as letras são bonitas, são bem feitas e tal. Mas você vai ver também muitos papiros que aonde a letra, a linha é torta, entendeu? É muito e muita falta de letras também no meio de palavras, o que dá para entender que aquele copista ali talvez nem entendesse o grego, mas ele estava fazendo uma cópia porque ele sabia que aquela cópia, aquela carta tinha que ser passada adiante, tinha que ser lida por alguém que lesse o grego, que entendesse o grego. Então você vê muitas falhas, muitas variantes ali, no caso, em cartas que são assim coisas primárias mesmo, coisa assim de quem parece que não entendia o que estava fazendo ali. Mas, como eu falei, mesmo com essas variantes, dá para montar, né, um texto hoje. Bom, a grande maioria das variantes diz respeito a questões de pouca importância. Olha só, isso aqui é importante, porque você tem milhares de variantes no Novo Testamento, no texto do Novo Testamento. Porém, essas variantes, a grande maioria, não interfere tanto em doutrinas, não vai interferir, porque você vai ter um papiro ali que não vai ter uma certa palavra, como diz aqui embaixo, que são preposições, conjunções, advérbios, artigos, que vão estar faltando em um manuscrito, mas no outro já vai, ou seja, em outros, você já vai ver ali essas letras, né, que estavam ali faltando. Então são erros assim que dá para perceber e para entender. E assim você vai montando o texto do Novo Testamento, tá bom? Na comparação de manuscritos. Mas há também um bom número de variantes que surgiram por razões teológicas, doutrinárias, etc. Eu quero dar aqui um exemplo nesse ponto aqui. O próprio Dr. Wilson Paroski, nesse livro, ele vai dizer que o final de Marcos, que ele chama de final longo de Marcos, que vai do versículo 9 até o último, parece uma coisa assim, ele é um acréscimo posterior feito por escribas, né, que não foi feito, no caso, por Marcos, é claro, né, e que esse acréscimo foi feito para enfatizar a doutrina da ressurreição de Cristo. Tá? Então, ele defende essa hipótese aí. Né? Eu já não concordo com ela. Eu já acredito que o livro de Marcos, o capítulo completo ali de Marcos, o último, ele foi escrito originalmente por Marcos. Eu acredito nisso. E o Wilson Paroski, ele tem como base os códices vaticanos e sinaíticos, que são a base do texto eclético realmente. Então, como esses dois códices eles não trazem o capítulo completo de Marcos, né, o capítulo 16 de Marcos, então, claro, tem outros documentos também. Então, eles vão dizer isso. Só que, e esses códices eles foram escritos ali no século IV. Só que se você pegar Irineu, século II, ali citando esse capítulo de Marcos aí, 16. Então, é algo de se pensar, né? Vamos lá, continuando aqui, ó. Alguém ligando aqui, deixa eu cancelar. Então, vamos lá. Isso faz parte do exercício da crítica textual. Muito mais do que uma investigação histórica, né? Mas uma busca da própria essência do ensino apostólico. Então, quando se faz crítica textual, nós não estamos fazendo um estudo para distorcer a Bíblia, não é isso. Quando eu falo nós, não é bem eu, né? Eu sou apenas um estudante da matéria, né? Mas eu falo dos teólogos mesmo, dos linguistas ali que trabalham nessa questão aí, nessa análise aí. Então, quando eles fazem isso, eles estão à procura, né, do texto original dos apóstolos, ou seja, a procura daquilo que se tem de melhor no assunto aí de manuscritologia.
É por isso que em todo tempo eles estão fazendo esses estudos, estão fazendo essas análises aí de manuscritos. E hoje nós estamos aí, ó, pela SBU, ó, nós estamos na 5ª edição. Ó, por exemplo, aqui eu tenho a 4ª edição. Eles já estão na 5ª edição, ou seja, mais atualizada do que essa. Por quê? Porque houve mudanças no texto do Novo Testamento deles. Por quê? Por causa das análises que vão sendo feitas. Assim como o texto majoritário também, ele está sujeito a essas análises aí. E para finalizar esse assunto, eu quero que você entenda que tanto para os ecléticos, para o texto eclético, né, como a Bíblia NVI, para quem adota a Bíblia NVI, também quanto para aqueles que adotam o texto Receptus, aqui no caso da Almeida Fiel, vocês têm que saber de uma coisa, a Bíblia que nós temos em casa, ela é fruto de um trabalho aprofundado de crítica textual, tá bom? Por isso que não é bom menosprezar esse trabalho desses homens. Na verdade, a gente tem que dar muito valor. São homens que viveram praticamente uma vida toda em busca de um melhor texto bíblico para nós. Tá bom? Então, esse era o nosso vídeo de hoje. Que Deus abençoe sua vida e espero que vocês tenham gostado. Depois nós iremos voltar com novos vídeos. Deus abençoe.